E aí, meus amigos, tudo bem por aí? Estou muito feliz de estar aqui de volta com você essa semana para a gente abrir o livro juntos. Que tempo tão maravilhoso e privilégio para a gente poder abrir as Escrituras e conhecer o Senhor como nunca antes. Eu creio muito nisso para esse tempo. Eu recebo isso como profético na minha vida e eu libero essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. No capítulo 20 de Deuteronômio, no verso 1, diz assim, ó: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente. Olha que poderoso isso. E ele dirá: ouça, Israel, ouça, meu amigo que está aí do outro lado, ouça. Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar vitória. Então é muito poderoso porque Deus está falando de uma batalha. E ele está dizendo que nós temos inimigos. Agora, a razão pela qual muitas pessoas ignoram o Velho Testamento é porque elas não conseguem entender que assim como os inimigos naquele tempo eram os filisteus, os moabitas, os amalequitas, os inimigos do nosso presente século, eles permanecem existindo, mas eles têm outro nome. O inimigo é um só, mas os inimigos se expressam de maneira diferente no tempo que a gente vive. Hoje, talvez o seu inimigo seja o seu medo, a sua insegurança, a sua falta de confiança em Deus e fé. Eu não sei, talvez você esteja desempregado hoje e esse seja o seu maior inimigo. Talvez um problema de relacionamento no seu casamento, um divórcio batendo na sua porta e isso tenha te afrontado drasticamente. Talvez a sua empresa esteja passando por uma dificuldade financeira muito grande. Eu não sei, de repente você é líder, você é pastor, você está na igreja e você está vivendo esse momento de Covid-19 onde está tudo fechado. Meu amigo, eu quero dizer para você que nós não temos inimigos humanos, mas como Paulo disse em Efésios no capítulo 6, os nossos inimigos são os principados, as potestades, os espíritos dominadores das trevas. Os nossos inimigos, eles influenciam homens, mas a origem deles não está nos homens. Eles estão nas regiões celestiais. A desvantagem que eu e você temos é que eles são invisíveis, a gente não pode vê-los. Mas a verdade é que nós estamos vivendo um reino invisível. Jesus disse que o seu reino é de dentro, o reino que vem de dentro. E o que ele está nos convidando a fazer aqui é saber exatamente a estratégia dele para uma batalha, para vencer os inimigos da sua vida no presente século, no século 21. Ele está dizendo, quando chegar a hora da sua batalha, o sacerdote virá à frente. Como é necessária a restauração da do nosso caráter sacerdotal? Quando eu digo caráter sacerdotal é porque eu creio que somos filhos de Deus. Mas não somos só filhos, somos chamados para, além de ser filhos, sermos sacerdotes, homens e mulheres do Deus Altíssimo. Jesus, ele veio para substituir a ordem sacerdotal vigente até o momento, que era da tribo de Levi. Essa ordem sacerdotal não existe mais. Não são levitas os que são sacerdotes, mas são os que seguem a ordem de Melquisedeque a partir da vida de Jesus. Então a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça hoje, cara, deixa descer no seu coração, é que o sacerdócio da velha ordem, ele desapareceu em substituição para um sacerdócio da nova ordem. E a nova ordem é também sacerdotal. Não é só uma ordem de filhos, não é só uma ordem de evangélicos, não é uma ordem só de membros da igreja. Essa ordem é sacerdotal. Pedro teve a grande revelação e ele nos falou em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois geração eleita. Vocês são sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E os que vão à frente numa guerra, os que assumem a liderança para vencer as batalhas dessa vida, são aqueles que assumem o seu chamado sacerdotal. Cara, desmistifica hoje da sua vida
que o chamado sacerdotal está confinado às quatro paredes da igreja, como você conhece. Não tem a ver com ter um ministério de tempo integral. Reis e sacerdotes estão andando por toda essa terra, operando em diversas áreas de influência da sociedade. Qual é a sua área de influência? O lugar onde Deus te plantou, os relacionamentos que Ele te deu e voz para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Esse é o lugar onde você exerce o seu sacerdócio. Olha qual era a função do sacerdote aqui. Presta atenção nisso. Eles tinham a função de ministrar ao Senhor. E eu tirei isso de Deuteronômio 18:5 e 21:5. Depois você pode ler isso lá. Eles tinham a função de ministrar ao Senhor. Ministrar no original dessa palavra, aqui nesse contexto, significa estar de pé diante, permanecer, ficar firme. Será que você tem ficado firme na presença de Deus, mesmo diante de todas as adversidades e os problemas, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo? Eu sei que muitas vezes a nossa fé é abalada, eu sei que às vezes nos falta confiança, mas nós jamais podemos sair da presença de Deus, porque a presença de Deus é estar diante do Senhor, de pé, firmes, inabaláveis, confiantes, perseverantes, que faz com que a nossa fé seja forjada, alimentada. É importante entender que o sacerdote, a primeira coisa que ele fazia era estar diante do Senhor. Esse é o lugar onde ele ouve a voz de Deus, esse é o lugar onde ele conhece a Deus em intimidade. Esse é o lugar que eu espero, em algum momento da minha vida, ter uma voz como a voz que falou com Moisés, que Deus disse, para Moisés eu não falo através de sonhos ou visões, para Moisés eu falo face a face. Cara, que desejo eu tenho de ser um filho, mas não só um filho, um sacerdote que Deus pode falar face a face. Porque a segunda coisa que o sacerdote fazia era servir ao povo. Nós fomos chamados para servir o povo junto aos propósitos de Deus. Você ministra, você está diante do Senhor, você está firme, permanecendo, perseverante diante dele, para que você possa servir o povo nos propósitos de Deus. A terceira coisa que o sacerdote fazia era abençoar o povo em nome do Senhor. Nós somos fonte de bênção. Da nossa boca precisa sair aquilo que abençoa. Muitas vezes abençoar é corrigir também. Abençoar não é só falar que tudo vai dar certo. A bênção de Deus é viver debaixo dos padrões de Deus. E muitas vezes, corrigir vai estabelecer o padrão de Deus na vida de alguém e principalmente na sua. E a quarta coisa que o sacerdote fazia era, pela palavra de Deus, decidir toda demanda. Nós tomamos decisões com base num livro. O livro que é a Bíblia. A Bíblia que contém a palavra de Deus que é a verdade. É importante entender que quando a guerra começa, não são os guerreiros que vão à frente, não é o comandante do exército, o general, aquele homem hábil na guerra, mas é o sacerdote para dizer, ouça Israel, ouça que agora vocês não precisam temer. Esses inimigos que muitas vezes são 2 vezes, 3 vezes maiores do que o próprio Golias que o pequeno Davi matou. Diz a história que Golias tinha 2,97 metros. Ele era grande, mas imagina quantas dessas lutas, desses gigantes você tem na sua vida exatamente agora. O sacerdote, ele vinha à frente do exército de Deus para dizer, ouça, não temam, não se apavorem, não entrem em terror, não se desesperem. Porque o seu Deus, o meu Deus, vai te dar vitória. Eu creio tanto nisso, mas esse desafio do ouça Israel não são as suas armas naturais que vão vencer os seus problemas. Talvez não é mais uma conversa com o seu marido ou com sua esposa que vai resolver o problema do seu casamento, mas é um tempo de oração e adoração ao Senhor. Não é mais um empréstimo no banco que você precisa recorrer para resolver o rombo das suas finanças, mas é oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. Quem sabe você precisa jejuar mais. Quem sabe você precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta, adorar o seu Pai
que pode resolver e solucionar todas essas questões. O que eu quero dizer para você é que esses são tempos que os sacerdotes, ou seja, o seu chamado sacerdotal, precisa ser colocado à frente para vencer essas guerras que você está lutando nesse tempo. Eu oro nesse exato momento para que você não queira ser chamado mais filho apenas, mas que você seja chamado um sacerdote, homem ou mulher do Deus Altíssimo. Um abraço e até a próxima.